Fala galera, fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no canal Vitor Brasil e hoje vamos gravar um projeto novo, um projeto diferente. Hoje vai ser sobre os 7 livros que todos os brasileiros devem ler. Bom, antes de morrer, todo mundo deveria ler ou ver esses livros, na minha opinião. São livros de um valor fundamental, livros muito bons que vai ajudar você aí no dia a dia, às vezes. Nós vimos coisas tristes, né? Como que 100% dos brasileiros nas últimas pesquisas, apenas 33% dos brasileiros, nossos compatriotas, aí leem tão pouco, né? Contando livros, jornais, revistas, entre outras coisas. E hoje eu estou com uma proposta legal, um objetivo novo. Hoje eu vou colocar 7 livros aí, na minha opinião, que nós devemos ver e vou comentar um pouco deles e dos autores no caso. Espero que vocês gostem do vídeo e do feedback. Bom, não vou pôr uma ordem cronológica, ou qual é melhor, qual é pior. O que vale é o valor em si da obra de cada autor. Bom, vou priorizar bastante os clássicos portugueses como os clássicos brasileiros mesmo. Bom, o primeiro livro que eu recomendo para vocês é do escritor, né? Escritor que, entre outras funções, né, foi secretário também, teve conta no Banco do Brasil na época, foi um dos primeiros brasileiros a depositar lá nos fundos monetários. É o Joaquim Maria Machado de Assis, ou popularmente conhecido Machado de Assis. Bom, falando brevemente do Machado de Assis, ele é do Rio de Janeiro, né? Do ano de 1839, veio a nos deixar em 1908. Machado de Assis escreveu muitos gêneros de livros. Ele foi, né, como eu falei para vocês, entre escritor, foi jornalística, crítico literário e era um cara à frente do seu tempo assim. Ele que veio de uma família pobre, né? Por ser negro mesmo. Se você procurar fotos, você vai encontrar fotos do Machado de Assis, ele querendo tirar fotos com efeito de flash de luz para a pele ficar um pouco mais clara. Alguns especialistas dizem aí que era devido ao preconceito na época. Bom, até hoje temos preconceito por causa da cor, né? Do ser humano aí, que não tem nada a ver com a sua capacidade, a sua moral, sua ética, né, sua índole. Mas naquele tempo, pelo que se percebe das fotos do Machado de Assis, o preconceito era muito forte, né? Ainda mais no tempo de escravidão como este ainda. Bom, do Machado de Assis eu vou recomendar 2 obras que eu já li. A primeira obra que eu vou falar para vocês é Dom Casmurro. Dom Casmurro, que chegou a virar minissérie, virou uma minissérie da Rede Globo de televisão. Até fez bastante sucesso na época, por 2002, 2005, por aí. Eu assisti naquela época, depois eu consegui assistir os vídeos novamente. Bom, Dom Casmurro trata absolutamente de 2 personagens principais, Bentinho e a Pombinha, que era a Capitu, né? A Capitu na época, que até hoje ainda ficou uma dúvida no leitor. Eu não sei se vocês leram, mas é um livro fundamental, um livro muito bom. Eu recomendo vocês fazerem uma leitura de novo desse livro, Dom Casmurro. Quem não leu, vale a pena ler Dom Casmurro. É uma trama bem legal, de 2 jovens apaixonados naquela época, sendo com as diferenças de classes sociais. Não é um livro assim tão burocrático, não tem tantas palavras tão complexas. Vale a pena ler, cada capítulo é muito interessante, a história vai ter um desenvolvimento legal, uma boa evolução. Então, Dom Casmurro é um livro que todo brasileiro deveria ler, o livro Dom Casmurro. O outro livro do Machado de Assis que eu recomendo é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas virou até filme. Não sei na localidade onde vocês moram, na região, se tem a Rede Brasil. A Rede Brasil passa
geralmente programas históricos, todo o conteúdo divergente, né? Várias regiões do país, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. E ano passado chegou até a passar o filme do filme Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas, né, era um cara que queria ficar muito conhecido, famoso e criar um remédio, né, em plástico que fosse solução de todos os problemas. O livro é bem legal, já começa abrindo com uma piada bem engraçada, falando como é póstumo, né, para quem tá meio perdido com a palavra, é ele contando sua história depois de morto. Ele já abre com uma piada, né, da mulher dele, que era dele, ficou com ele até ele ter 9 vinténs, um pouquinho de dinheiro no bolso na época, mostrando já o interesse de joias, entre outras coisas, bem legal. Nessa trama vai mostrar as mulheres que ele se envolveu, as mulheres que ele ficou com dúvida da sua vida, você vai ver se ele teve filhos ou não, o fim trágico dele. É bem legal, um livro que foi até recomendado, o livro até recomendado aí por alguns especialistas no caso. É um livro bem interessante, vale a pena você ler este livro. Vou falar para vocês é do escritor o Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, ele já é português mesmo de nascimento, veio a falecer na França, né? Como você vê, muitos dos escritores famosos na época da literatura portuguesa conseguiam um pouco de ascensão e iam para fora, que Paris, Buenos Aires, Londres era considerado o primeiro mundo, ainda é, né? É considerado, não tanto a Argentina, que teve uma queda muito grande. Bom, mas vamos ao que interessa, vamos ao que importa. Sobre o Essa de Queiroz, ele foi um escritor bem famoso no seu tempo, muitas pessoas já devem ter visto, tanto na escola ou não, as suas obras, os seus trabalhos, e entre deles se destaca 2 livros que eu gosto muito, que é o Primo Basílio de 1878. Você pode achar esse livro até em e-book, que eu já pesquisei, você acha de forma gratuita aí pela Biblioteca Nacional. Você encontra esse livro contando a trama de uma mulher que se casou tudo, mas tinha um amor, um abalo pela paixão do seu próprio primo. É bem interessante você ver como que acontece a história, o desfecho final, as emoções, né, a confusão de sentimentos. Vale a pena você ler este livro também enquanto você estiver vivo. Outro livro muito interessante do Essa de Queiroz é O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro, que na época foi um livro chocante, teve uma repercussão muito grande, foi bem comentado na época até, foi uma coisa de meio de escandalosa por parte da igreja, por parte de todos, mas foi uma crítica que foi liberada, tudo, não teve tantos problemas. Bom, hoje já é considerado um livro normal, livro de ficção, mostrando a história de envolvimento de um padre com uma moça na época. Bom, esse já é o 4º livro que eu recomendo para vocês. O próximo livro que eu recomendo já não é de um brasileiro, não. Já é de um estrangeiro. Vou falar um pouco do Karl Marx. Você já deve ter ouvido falar do Capital, Karl Marx, né? O Karl Marx, que foi o grande... ele que combateu bastante o capitalismo nos seus tempos, por volta de 1800, sendo publicado seu livro em 1867, do escritor Karl Marx. Você vai entender como que funciona um pouco a elite no geral, a pirâmide, né? A pirâmide essencial. Marx e Engels, que eram amigo dele, desenvolveram esse livro, que essa ideia foi um tanto aceita no mundo todo. Bom, não deu certo, né? O socialismo, o livro Capital mostrando. Claramente nós temos um exemplo que um jovem que trabalha numa fábrica de automóveis, de carro, ele por dia fabrica um número X valor, 10x, e no final do mês ele leva 1x desse produto bruto. E ele querendo mostrar isso, mostra como que era explorado, não tinha tantos direitos trabalhistas. O mal que tem tanto o capitalismo na sociedade, né? A burguesia como trata as classes dominadas pelos dominantes.
É um livro considerado muito de esquerda, né? Geralmente hoje o Brasil está meio rachado esquerda, direita, isso, aquilo. Podemos ver que as ideias não foram tão bem explicadas, né? As ideias do Capital. Bom, eu já li esse livro um bom tempo atrás, do Karl Marx. Vale a pena você ver, né? Karl Marx, que foi um alemão, veio falecer na Inglaterra. Ele nasceu no ano de 1818 e veio ao óbito em 1883. Bom, esse pensamento dele foi muito progressista, né? Tanto que causou várias mortes aí, porque sempre, sempre nós temos programa de TV, né? Como no Danilo Gentili, o Roger, ficam um pouco de direitistas, como nós vemos pessoas de centro que vão lá, pessoas de esquerda radicais. Foi uma filosofia que veio bem implantada depois de Karl Marx. Bom, ele mesmo pregava que o comércio, né, era um mal maléfico, e podemos ver que alguns países como Cuba, por exemplo, levando em consideração essas ideias, teve a Revolução Cubana mesmo, no século passado, para o Fidel Castro, entre outros, e tem dado um tanto que podemos considerar certo, assim. Ele influenciou o pensamento, é uma coisa de uma gama muito grande. Você vê uma mudança biológica, psicológica, física, filosófica, né, social, mudou tantos direito, geografias entre ciências políticas. Tem muitas rixas com países super desenvolvidos, como Estados Unidos, alguns europeus, a própria Rússia mesmo em si. A própria Rússia em si foi uma das que abriram a cabeça e aderiram à ideia. Teve o Stalin, Stalingrado, que não deu certo, mas funcionava bem até algumas coisas assim, só que não foi sustentável, mas alguns pontos foram muito bons, tanto na área esportiva, na área artística, tinha um apoio assim financeiro legal. E em Cuba nós podemos ver, no Vietnã, que os Estados Unidos bombardeou por causa dos seus ideais, né, essa ideologia do socialismo, né, que o mundo, se você for ver, o mundo é aberto mesmo ao capitalismo, e é uma ideia um tanto que hoje já está meio ultrapassado. Você é de esquerda, você é de direita, como nós podemos ver. Dizem que o partido nosso é um partido, o vermelhinho, é de esquerda, mas na verdade uma esquerda meio disfarçada, como nós podemos ver o tanto a presença chavista, né, que teve na Venezuela, que não foi uma presença assim que foi bem elaborada. Podemos ver que lá foi muito pregado esse esquerdismo e não deu certo, porque podemos ver tanto que seus filhos iam curtir show de cantores internacionais, eles compravam do bom e do melhor, enquanto uma certa parte da população passava um perrengue. Em Cuba também, apesar de ter índices de mortalidade quase zero, índice de analfabetismo quase zero, ter um atendimento hospitalar de um dos melhores do mundo, um dos únicos projetos que deram certo foram os mais médicos, que estão acostumados em trabalhar em situações mais precárias. Podemos ver que numa viagem a Cuba é como se fosse nos anos 50 e 60. Frota de carro, barbearia, tudo bem conservador. Eles estão meio que fechados do mundo, vivem das exportações do fumo, né? Você pode ver até que Fidel Castro, geralmente ele sempre está com charuto na boca, mais para divulgar o fumo mesmo, o charuto, né? Mas levando em consideração, ele não fuma. E tem umas imagens bem engraçadas na internet, como o Ernesto Che Guevara com o relógio Rolex e o próprio Fidel Castro com Rolex escrito Rolex, o relógio preferido dos esquerdistas, dos socialistas. Bom, mas esse livro vai te deixar entender um pouco mais como que funciona essa ideia, que é uma ideia meio utópica, mas enquanto existe a utopia ainda há o sonho. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, deixando claro, mas tem umas ideias bem interessantes, né? Como dividir o bolo, uma fatia mais igual para cada um, né? Que foi uma ideia no Brasil que não deu certo. Diziam que o Brasil tinha que crescer muito bolo.
mas o pobre só ficava com a raspadinha, até hoje assim, né? E os ricos cada vez mais ricos, viram até música, né? Nos anos 2000, ou foi em 99, né? Você via o rico cada vez ficar mais rico, o pobre cada vez ficar mais pobre. Era desses grupinhos aí meio catinguelê, meio esses tempinhos, eu não lembro bem ao certo. Era daquela fase, olha a onda, 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 olha a onda. Se não me engano é esse grupo que mostrou, entenderam bem o que quer dizer essa ideia do capitalismo que nós temos hoje. Bom, mas é apenas para você ter um parâmetro, ter uma noção, né? É melhor você vendo assim como que funcionam os próprios sistemas para ver o que você acha mais justo, a sua opinião. É bom deixar os dois lados da moeda, né? Tanto o capitalismo como o socialismo. No Brasil temos partidos socialistas, caso PSOL, entre outros, bem mais radicais, que querem acabar com a extrema direita, apoios aos banqueiros. Você já deve ter ouvido isso, né? Lendo Capital você vai ficar mais por dentro como que funcionam essas coisas. Bom, esse foi o quinto livro, né? Que eu já estou recomendando. O próximo livro que eu recomendo para vocês é o livro do Aloysio de Azevedo, que é O Cortiço, que é um livro de vestibular também, entre os do Machado de Assis, José de Alencar, entre outros escritores. Livros de vestibulando, né, de pessoas que estão almejando uma vaga no ensino superior, que são livros tanto que obrigatórios em alguns vestibulares. E sempre no Enem está caindo alguma coisa, sempre aparece alguma coisa desses autores, né? O Luiz de Azevedo nasceu no Maranhão, veio falecer na Argentina. Ele nasceu no ano de 1857, veio a óbito em 1913. Foi um grande escritor, seu tempo renomado, também trabalhou como jornalista. Ele fez caricaturas, foi um romancista também. Dizem que além disso ele era um pintor também, no caso. O Aloysio de Azevedo. O nome completo é Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo. E a sua obra que eu venho a destacar aqui para você ler entre essas sete é O Cortiço, que eu li. Foi um livro que mexeu muito assim comigo, mostrando um retrato social, não é, do Rio de Janeiro, como que as pessoas viviam naquela época, como que era a situação naquele tempo. Parece que mudou tão pouco assim, tanto que nós podemos ver as questões da parte mais pobre, da parte mais frágil, né, que fica um tanto à margem da sociedade, e até mesmo o próprio sistema sanitário, a parte do tratamento de esgoto, como que era a manutenção da saúde na época. Se você for ver bem, de 1890, mais de 100 anos, 130, né? 130 e poucos anos, mudou pouca coisa. Em algum lugar do Brasil, temos muitos lugares aí. Creio que quase a metade do país ainda não tem um saneamento básico decente. E no Cortiço mostra até sobre relatos de doenças acontecidas na época fora que retrata também o tema da homossexualidade nesse livro também, que é bem interessante. Vale a pena ler esse livro, eu recomendo, eu já fiz a leitura, é um livro que vale bastante a pena. Esses livros que eu falo são livros de algumas palavras um pouco mais complexas, mas não tão assim. São livros que valem a pena ser lidos, são livros fundamentais aí. Posso dizer que são pilares aí para você que gosta de uma boa leitura, uma coisa de qualidade, né? Não adianta você ficar lendo besteira aí, tititi, pipipi, fofofó, fofocalhada, querendo saber vida de pessoas de célebres, não sei quem aí, ex não sei o que, ex isso, aquilo, essas figuras aí, medalhões da TV. É sempre bom fazer uma leitura de qualidade, de grandes figuras, grandes personagens aí consagrados dos nossos antepassados até hoje contemporâneo, com histórias bem legais, relatos, obras bem conceituadas. É que no caso são brasileiros, né, e portugueses, a maioria, mas se tivesse em outros países, possivelmente com seriam tratado com uma melhor qualidade, um respeito até que maior, assim, um reconhecimento do seu trabalho, né? Bom,
vídeo já está ficando um pouco extenso, eu vou falar do o último livro, né? Já vimos esses 4, depois o quinto do Karl Marx e esse o Curtiço. E por último, o 7º livro que eu recomendo é do Dr. Augusto Cury. Bom, não quero falar sobre religião assim no caso, é meio polêmico, não quero misturar uma coisa com a outra, né? Mas no caso, Nunca Desista de Seus Sonhos é um livro assim considerado como de autoajuda, como livros de Paulo Coelho. Também é um escritor que eu acho bem bacana, bem legal. Um escritor que tem o seu trabalho reconhecido um tanto aí no mercado. Muitos críticos no Brasil, até mesmo o próprio Ziraldo, mas não vem ao caso. Vamos falar um pouco aí do Dr. Augusto Cury, que é um escritor, ele é também, além disso, psiquiatra, psicoterapeuta. Foi o livro do ano de 2004. E ele, no seu livro, vai citando exemplos como a trajetória de Jesus Cristo, Abraham Lincoln e Martin Luther King. É um livro considerado de autoajuda, mas é de extrema inteligência e extrema motivação. Você pode ver que esse livro, depois que você terminar de ler, você vai estar bem melhor, vai dar um up, você vai poder ver as coisas de outro lado, outra vertente dos assuntos. Bom, o Augusto Cury é um dos escritores contemporâneos nossos. Você pode ver até nas próprias redes sociais que ele tá, vira e mexe, ele tá no Brasil todo aí palestrando e mostrando um pouco dos seus ideais. Não quero misturar nada de religião, é religião, quem acredita não acredita, respeitando todas, é claro. Mas se você mesmo não tem nenhuma crença assim, é um livro que vai te ajudar bastante a refletir, dar um up assim, você ver as coisas de outro jeito, você tá mais motivado, com mais satisfação, você vai estar um pouco com a sua mente mais aberta, você vai ter uma visão um pouco melhor, você vai se sentir bem, é um livro bem positivo, é um livro que mostra histórias de superação, de vitória, de muita luta e sacrifício, que vale a pena ser lida, é um livro que eu gosto muito e recomendo a todos fazerem essa leitura. Bom pessoal, o tempo já está bem alto, já estourou bastante o limite do tempo, eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui neste momento. Muito obrigado mesmo, esse é um projeto novo de livros que eu estou citando. Pretendo utilizar o 7 em outras coisas também. Vamos ver, vamos dar um tempo aí, vamos ver se eu falo de filme, games, programas, seriados. É uma ideia que eu estou tendo nova. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês que não leram façam uma leitura ou releia mesmo que vale a pena. Eu estou relendo alguns livros meus aí. Mas, poxa, às vezes você fala, não, ler é chato, ler não sei o que, mas é muito bom, é de extrema importância. Você vai lendo, você vai pegando gosto nisso, naquilo. Não adianta, deixa essa TV, a merda da TV de lado, aquelas porcaria de Faustão, aqueles programas sensacionalistas, aqueles repórteres que ficam, ai, é isso e aquilo, querendo vender a morte, vender a desgraça dos outros. Vamos deixar isso daí um pouco de lado, vamos ler uma coisa, vamos ver uma história, vamos se aprofundar, vamos buscar mais conhecimento, buscar coisas positivas. É isso aí, pessoal. Agradeço de novo do fundo do meu coração. Obrigado a vocês que me acompanharam até aqui. Fico muito grato. Por favor, ajude o nosso projeto. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e adicione a seus favoritos. Eu viro nessa. Muito obrigado mais uma vez. Forte abraço. Fui. Tchau.